Oi, quem está entrando? Oi, César, tudo bem? Olá, Ju, tudo bem? Tudo jóia? Muito obrigado, viu, Ju, pelo apoio. Imagina. Tô pondo você aqui de co-host, tá bom? Ah, Porque tá aí bom. você fica com domínio para apresentar, tudo mais, por som, tirar som. Eu vou deixar ligado por aqui, depois vou ficar assistindo aqui, ouvindo, mas estou aqui construindo material de sala também, então Ah, normal isso. normal, Normal. normal. Tudo junto aqui agora, né? Pois é, hein? Tirar o som um pouquinho aqui. Eu já chamei lá o pessoal, né? Uns minutos. Eu refiz o convite lá no grupo. Vamos ver quantos alunos vão entrar. Chegando aí. Os que já entraram estão me ouvindo bem? Vamos aguardar mais uns 2 minutinhos. Daí a gente começa. Tá bom? Pessoal, se aparece um pouquinho aqui, pessoal. É verdade. Mostra aqui para a gente ver vocês. Ah, oi, Viva, tudo bem? Essa é a Vanessa. Oi, Douglas. Douglas, tudo bem?
Joia. Rafael, cadê? Se mostra, pessoal, para a gente ver vocês. Rafael, e tem esse Moto G7 aí, quem é? Olá, tudo bom? Prazer em ver. Rafael, prazer. Quem é? O Moto G7 é quem? Oi, Oi, Ivone, tudo bem, Juliana? Tudo bom, Tudo Ivan? jóia. Oi, Rafael, tudo bem? Cadê o Douglas? Você tá com dois, Douglas? Não era pra estar, não. Está no computador e no iPhone ou são Não, tô muita só coincidência, no dois celular. iPhone Vou fechar do aqui pra ver, vou entrar Douglas? novamente. Tá certo. Tá joia. Pessoal, eu vou estar acompanhando aqui do lado, tá? Mas eu vou tirar minha visão, que eu vou, como eu falei, professor, eu vou estar aqui trabalhando junto ao mesmo tempo. Olha lá, estamos te vendo em dois, dupla, Douglas. É você mesmo, você tá ligado no celular e tá ligado talvez no computador. César, qualquer coisa é só falar, eu tô ouvindo você aqui, tá bom? Ah, tá legal. Bom, então, pessoal, boa noite. Sou o professor César. Atualmente, eu estou respondendo pelo... O áudio tá bom para vocês? Sim? Sim? Legal. Atualmente, eu estou respondendo pela coordenação da filosofia e da sociologia, tá? No lugar da professora Kênia, né? Uma amiga, né? Mas ela precisou se afastar, então eu acabei assumindo. Ah, preparei, então, uma aula para vocês, mas eu quero que vocês tenham total liberdade, tá? A gente não é uma palestra, não é para ter formalidade, né? Eu vou apresentar aí os slides, mas vocês podem né, perguntar, abre o microfone, pergunta, eu volto, né? Não concordou comigo, pode abrir o microfone, professor, mas parece que eu vi algo diferente, sem problema nenhum. Não é para ser uma palestra, tá? O áudio, sei lá, por algum motivo não ficou bom, né? Dá uma dica de alguma instabilidade na internet, alguma coisa, a gente para, volta, o que for necessário. Tudo bem? Então tá. Eu só vou pedir de novo para vocês aparecer de rostinho de vocês de novo na tela, para eu tirar uma fotinha, se vocês permitem, só para a gente registrar o nosso encontro aqui, tá? Daí a gente Eu fecha de apareço também, eu apareço também. Então, por favor. Por favor. falta o Rafael e Ivone. Ah, Rafael, falta você. espera aí um minutinho. Falta o Rafael. Vira um espelho isso, né, gente? A gente fica, se arruma. Rafael, apareça, por favor, Rafael. Ah, que bom. Eu Qual que falei, é eu vou marcar fotos de todas as lives que eu ando fazendo nesses meses para ver quanto eu fui engordando foto, nesse tempo. foto sem máscara? Olha só que bom, hein? Gente, obrigado. Só a fotinha tá boa. Olha. Ficou legal, hein? Eu posto lá no grupo depois. Isso, posta no grupo ali. Tá. Então eu também vou fechar o meu vídeo, tá? Para não carregar tanto. E vou compartilhar a tela do PowerPoint.
Eu vou colocar o microfone, talvez fique melhor. Vamos ver. Então, vamos lá. Como eu disse, não é uma palestra, é um bate-papo. A ideia é a gente conversar, então, sobre esses teóricos da educação. Na verdade, são modelos. A ideia é que a gente converse sobre modelos de educação. São propostas, né, de pensadores, no caso, Rousseau, o Nietzsche, o Adorno, mas tem um modelo de educação que nós chamamos de paideia, a paideia grega, né, que envolve alguns autores, não somente um. Tá bom? Então, vamos lá. Então, primeiro, quando eu falo ideias pedagógicas, teóricos, né, do que a gente está falando, afinal, né? Ideias de educação ou ideias pedagógicas, nós vamos falar de um conjunto mesmo, né, de, de pensamentos, de modelos, de propostas, né, que vão fundamentar a prática pedagógica de grupos, de professores, de educadores, em suas experiências educativas locais. Então, às vezes, existe um sujeito que está lá em Minas, e eu falo de Minas porque eu adoro Minas, eu sou mineiro, então, vez ou outra, eu falo de Minas. Né? Está lá em Minas, o outro está né, na Bahia, o outro aqui em Taubaté, e tem práticas pedagógicas parecidas. Né? E por que isso é possível? Porque se fundamentam nas mesmas ideias pedagógicas, né? Esses modelos, essas propostas, né, de alguns autores. Tá? Então, acaba moldando a nossa postura. Não que nós vamos deixar de ser nós mesmos, de jeito nenhum. Nós vamos continuar sendo nós mesmos enquanto educadores, né? Criativos, originais, e muita coisa que nós vamos fazer nas nossas experiências locais. Mas a base daquilo que pensamos e fazemos e analisamos vem, né, de outros pensadores. Né? Essas ideias pedagógicas também servem como modelo de cultura, em que, de tempos em tempos, o homem busca um sentido para a sua existência. Então, nós vamos ver que são ideias marcantes de uma época. E curioso, gente, que nem sempre a época que o autor escreveu será influenciada tão fortemente pelas suas ideias. Às vezes, as suas ideias acabam aparecendo em outro momento, depois já né, da sua morte, né, como é o caso de Nietzsche. Né? Nós vamos ver com calma, um por um. Nietzsche foi tão contundente na sua época que muitos se afastaram dele. Né? Nietzsche causou um espanto em muita gente. E, atualmente, Nietzsche é mais lido, muito mais lido do que um século atrás, para vocês terem ideia. Né? E interessante também que essas ideias pedagógicas, essas ideias sobre educação, servem para orientar as políticas de educação de um município, de um estado, de uma nação. Tá? Então, às vezes, a forma como uma educação vai se organizar num país, num estado, no município, né, tem como base a maneira de se ver, de se olhar, de se pensar a educação, né, de um autor ou de um outro autor. Tudo bem? E é assim que a gente vai entrar no primeiro modelo, que seria, então, essa paideia. Né? Quando eu falo paideia, eu estou me referindo à Grécia Antiga. Tá? Então, falou de paideia, já remete para a Grécia Antiga, tá bom?
E a paideia, né, no próximo slide eu vou dar mais detalhes, tá? Mas, basicamente, o grego acreditava numa educação da totalidade do homem. A paideia grega como modelo de educação, então, grego, modelo de cultura grega, uma forma de viver do grego em que se pensava em desenvolver o homem na sua totalidade, todas as nossas dimensões. Lógico que, né, quando a gente fala todas as dimensões para o grego antigo, tem uma forma de entender diferente de nós hoje. Né? Hoje, quando falamos de totalidade, de enxergar o aluno globalmente, né, existem elementos, né, que o grego não conseguia pensar naquela época, na sua cultura. Então, por exemplo, em Esparta, foi uma importante cidade grega, era muito comum que a paideia espartana, vamos falar dessa forma, ó, era muito mais voltada para a formação do homem guerreiro, a formação do guerreiro, a formação para a guerra. Então, pense vocês, né, junto comigo aqui, que formar para a guerra não é dar uma espada na mão do sujeito. Né? Tem aquele filme, o 300, né? É lógico que o filme tem outros elementos, né, criados pelo diretor e tal, que não são tão fiéis à história, mas é um filme, sim, bem fiel aos registros. Né? A gente olha lá o guerreiro, né? O guerreiro é forte, né? O guerreiro tem uma maneira de ser, uma postura, uma linguagem própria, um entendimento da arte da guerra, mas também, se a gente pensar mais profundamente, é um guerreiro que conhece a geografia, é um guerreiro que conhece a história, é um guerreiro que conhece, né, o mundo que vive. Não é um guerreiro ignorante. Então, quando a gente fala de formar para a guerra, né, a paideia espartana está formando a totalidade do homem que vai para a guerra. Né? Não é um soldado, como eu disse, pega numa espada e vai embora, vai lá matar. Né? Não é, não. Atenas. Atenas formava guerreiros? Sim, é um erro até afirmar que Atenas não formava guerreiros. Tá? Mas a ideia ateniense tinha uma ênfase na retórica, que é retórica mesmo, é a arte de falar bem, né? A arte de discutir, de convencer, de debater, tá? Isso é retórica. A gente pensa que retórica, às vezes, diz respeito a declamar bem um poema. E eu digo, também é a arte de declamar bem um poema. Mas discutir, de pensar, de fazer filosofia, tudo isso é também retórica. Então, a paideia ateniense formava para a guerra? Resposta: sim, mas também, né, tinha uma ênfase para a retórica, para o debate. E temos, lógico, que falou de Grécia Antiga, a gente entrando no período clássico da Grécia, tem influência desses senhores aí, Sócrates, Platão e Aristóteles, que já vamos falar deles aí. Tudo bem até agora? Tranquilo? Bora para frente. Olha aí, um textão para a gente ver. Olha, o termo que o grego usava para expressar sua educação era paideia. Originalmente, olha que bacana, esse termo paidos, da ideia de criança. Olha que legal. Daí, paidagogos ou pedagogo, que é aquele escravo que conduzia a criança, né, até a escola. Olha que bacana. Então, o pedagogo, na verdade, é originalmente um escravo.
Atualmente, as más línguas dizem que o pedagogo voltou a ser escravo, né? Por causa aí do que as escolas estão pagando para os pedagogos, né? Aliás, hoje é dia do pedagogo, né? Atualmente, eu sou coordenador da pedagogia presencial e nós estávamos um pouco antes da aula, né, numa homenagem que as meninas da pedagogia, alguns garotos também, prepararam para os pedagogos, né? E, nesse momento, uma homenagem virtual, via Zoom, né? Nós não imaginávamos isso, né? Como pode. Abraços virtuais. Então, olha que bacana, né? Falou de pai ideia, a gente está vendo a origem, né, de uma palavra que dá a ideia de criança e, sobretudo, do pedagogo, aquele que conduz a criança. Muito bonito isso, né? Então, com o decorrer do tempo, é que a paideia, como eu disse, foi ampliando para a ideia de civilização, de tradição, de cultura, mas a educação sempre embutida, né? Até porque não tem, né, gente, uma civilização sem cultura. Ou, desculpa, né, sem educação. Uma tradição sem educação. Uma cultura sem educação. Não tem jeito. Então, a educação, né, a paideia como modelo de educação, né, se mantém, mesmo quando ela se expande para a civilização grega, tradição grega, cultura grega, mantém-se a ideia de educação, tá? Olha aí. Nós temos esse quadro, não sei se está bacana para vocês. É um quadro muito famoso, tá? É um quadro da... Foi um artista, o Rafael Sanzio, que pintou isso lá no século XVI. Ele representa a escola do Platão, a academia do Platão, tá? Aliás, uma curiosidade, eu acho que de repente alguns já saibam, se nós hoje falamos a academia, né, ao nos referirmos à universidade, né, é por conta mesmo do Platão, a academia do Platão. Então, quando a gente fala as ideias acadêmicas, né, para diferenciar no senso comum daquelas ideias do dia a dia das pessoas, fora da academia, é porque nós fazemos menção ao Platão, que criou uma escola filosófica, né, chamada, então, a academia. Uma curiosidade histórica aí. Olha só, esse montão de filósofos, a gente não vai falar de todos eles. Eu confesso que eu nem sei o nome de todo mundo que está aí, não, né? Mas a gente consegue achar o nome desse povo aí. Os dois principais estão aqui no centro, olha. O Platão e o Aristóteles conversando aí no centro da academia. O Platão é o mais velho, apontando para o alto. Então, eu não sei se dá para perceber a mãozinha dele para cima. Tá? E o Aristóteles apontando para baixo, apontando para o chão. Tá? O que é isso? Né? O Platão apontando para o alto, porque é o mundo das ideias, e o Aristóteles apontando para baixo, para o chão mesmo, para esse mundo, que é uma linha filosófica que a gente chama de realismo. Então, olha só, caminhando para o final aí a paideia, hein? Tanto Platão quanto Aristóteles, mesmo que os dois tinham uma visão diferente do ser humano, da verdade, do conceito de educação, de política, cada um pensava de uma maneira, ambos, né, influenciaram a educação grega de modo a dar prioridade à razão. A razão, isso mesmo. Para eles, cada um à sua maneira, não seria possível, gente, nós vivemos sem aperfeiçoar a nossa razão. Isso, a racionalidade. Olha só que interessante, né? Vale lembrar que o
Sócrates, por exemplo, vai dizer que eu só vou agir corretamente, agir moralmente, se eu agir racionalmente. Se eu agir movido pelas paixões, pela emoção, ou como meu avô lá em Minas dizia, agir com a cabeça quente, né? Vou tomar decisões erradas. Então, como dizia meu avô, vai para casa, esfria a cabeça, tem aula de filosofia com o professor César. Não, isso ele já não dizia, né? Mas vai para casa. O que é vai para casa e esfria a cabeça? Vamos pensar racionalmente, dar prioridade à razão. Então, gente, a educação é para quê na visão do grego? É para desenvolver a racionalidade. Então, olha só, vamos estudar matemática, física. Ah, professor, eu não gosto. Vamos sim, vamos estudar. Mas vamos estudar arte, música, porque é a totalidade do ser humano. Olha que bonito. Mas a arte, no seu aspecto técnico também, né? Não é só pegar o violãozinho e vou arranhar o violão só, não. Né? Vamos entender o instrumento, vamos estudar a partitura, aperfeiçoar, né? Cada um aí se aperfeiçoar na arte da música. Tá bom? Uma curiosidade muito bacana é a palavra escola, gente. Olha só. A palavra escola é uma palavra grega, né? Alguns, de repente, já saibam também. Escolé, né? Que é o lugar do descanso. A escola é o lugar do descanso, do ócio, né? Então, quando fala de escola na Grécia, a gente está falando do lugar do ócio, não é o lugar do trabalho, não. Né? Mas não é o lugar da preguiça, tá? É o lugar, então, onde nós vamos nos desenvolver racionalmente, é o lugar da filosofia, é o lugar do pensamento. Olha que bonito, né? O trabalho manual, gente, destituído da reflexão, esse trabalho repetitivo, né? Esse trabalho pesado, braçal, era destinado às mulheres e aos escravos, né? Uma coisa interessante na história da Grécia é que o Platão ele pensou, né, bem interessante isso, que o Estado grego, cidade-estado grega, né, deveria manter escolas públicas. Isso para crianças. Interessante, tá? Para as mulheres, não, viu? Então, a Ivone, que está aí na sala, né? Vanessa, não, vocês não estudariam na Grécia, não, tá? As mulheres eram equiparadas aos escravos, né? No exercício do trabalho manual. É lógico, né, gente, que as mulheres de pessoas muito bem colocadas na sociedade, né, dos políticos gregos, acabavam por não desenvolver trabalhos manuais, mas também não tinham espaço na política, né? Eram secundarizados naquela sociedade mesmo. Bom? Perguntas até agora, como nós estamos aí, como está a cabecinha, né? Podem perguntar abrindo o microfone, se quiserem, ou podem, né, colocar no chat aí do ladinho, né? Também funciona bem, tá? Tranquilo até agora? Posso ir até as 10h30 numa boa? Não, não. A gente não vai até 10h30, não. Brincadeira. Vamos lá. Dando um salto na história, que o objetivo não foi fazer uma história da educação, dos grandes pensadores e tal. Então, é lógico que há outros modelos de educação. Eu fui arbitrário, né? Falei, vou falar desses 4 sujeitos aqui, né? Mas é lógico, antes do Rousseau, que é lá do século XVIII, esse suíço, né? Nós tivemos aí outros modelos, né? Tivemos modelos lá na Idade Média, com Santo Agostinho, né? Período chamado patrística. Tivemos aí um outro modelo já no século
XIV, né, com São Tomás de Aquino, período chamado escolástica, quando nascem as universidades medievais. É bacana também. Mas um encontro, eu pensei, eu vou ter que ser arbitrário, né? Vou escolher Jean-Jacques Rousseau. Esse sujeito foi um grande revolucionário, gente, na educação do século XVIII. Tá? Foi um suíço, ele comungou das ideias do iluminismo, que dá primazia à razão. Por que chama iluminismo? Vamos lembrar isso, né? É a razão, é a luz do mundo. E é curiosa essa expressão. A razão é a luz do mundo, porque ela foi uma expressão que chocou a Igreja Católica do século XVIII. Sabe por quê? Porque, né, tem a expressão bíblica, né, de Jesus se colocando como a luz do mundo. Então, ao se colocar, né, Jesus como a luz do mundo, né, é lógico que na perspectiva da Igreja, a fé em Cristo, né, seria a luz para o nosso caminho e tal. Então, os iluministas se apresentam assim como luz do mundo, né, e tem mesmo esse objetivo de chocar, né, esse objetivo de ser contundente, né, de ter um espaço de debate, de colocar que nós vamos, então, nós vamos crescer, a civilização vai ser melhor, as pessoas vão ser melhores, se desenvolverem a razão. E como que desenvolve a razão, Rousseau? Rousseau responde, pela educação. Uma revolução muito bonita, gente, que o Rousseau fez, foi em relação ao conceito de criança, de infância. Rousseau acreditava, e olha aí, está escrito, né, na bondade original. Até o século XVIII, até Rousseau, praticamente, né, por conta da ideia de pecado original, a criança era vista, né, ela nascia, ela tinha uma propensão, ela tinha uma tendência a ser má. Então, a educação anterior a Rousseau, né, tem essa perspectiva de não permitir que o mal se desenvolva. Olha que coisa esquisita, né? E com Rousseau, não. Nós nascemos bons. Rousseau acreditava que o perigo era a sociedade corromper a nossa consciência, né? Adultos mal formados, né, corromperiam eternamente as crianças. Bom, daí ele escreveu vários livros, né, O Contrato Social, nós não vamos abordar aqui, e escreveu um livro bem interessante mesmo, viu, gente? Chamado Emílio. É esse livro aqui que está o conceito de educação do Rousseau. Então, a gente vai agora falar sobre esse livro. Olha. É um livro dividido em 5 partes, tá? Que nós chamamos, então, de livro 1, livro 2, livro 3, cada parte dessa grande obra do Rousseau, tá? Que é o Emílio. E cada parte desse livro, ele corresponde a uma parte do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento do ser humano. Bom? Então, olha só o primeiro livro. O que ele coloca? Nós nascemos bons, não nascemos? Então, olha só. É um livro que trata da criança, da infância até os 3 anos, a primeira infância, chamada primeira infância. Ele vai afirmar o seguinte, que não tem que ensinar nada para essa criança, não. Tem que dar a ela uma liberdade absoluta. O destaque aqui é a figura de uma cuidadora. E ele coloca no feminino mesmo, cuidadora. Né? A mulher, então, que vai alimentar, né? que vai cuidar dessa criança, né?
não permitir que a criança se acidente, se machuque e tal, mas ele afirma que não tem que ensinar nada, que a criança já é boa. Né? Então, vamos ficar até os 3 anos garantindo que a criança seja livre, tenha iniciativa, brinque. Né? É bem bacana isso. No livro 2, trata da criança agora dos 3 aos 12 anos. É um período que ele chamou de puerícia. Né? Então, quando nós falamos assim, meio que saiu do nosso vocabulário essa expressão, né? Mas fulano é muito pueril, está chamando o sujeito de infantil, né? Então, aí, dos 13, me desculpa, dos 3 aos 12 anos, ele vai chamar de educação negativa. O que é essa educação negativa, pessoal? Né? Ainda não é uma educação sistemática. Ainda não é a escola do jeito que a gente vai conhecer, né? O primário, né? Ou o ensino fundamental hoje, né? Não é não. Educação infantil, não. Primeira etapa da educação básica, não. É uma educação negativa. É o período do não. É o período em que o educador, aí já tem a figura do educador, vai ter a incumbência de, por isso negativa, de não permitir que a criança tenha acesso à maldade do mundo. Isso mesmo. Educação negativa no sentido de negar a contaminação da consciência dessa criança até 12 anos, né? Até a sua pré-adolescência. Tá bom? Daí a gente vai, né, para a idade do útil, olha, a pré-adolescência. Né? Aí, por volta, a partir dos 12 anos, né? Daí o Rousseau recomenda o estudo de um livro chamado Robinson Crusoe. Para ele é suficiente, é uma única fonte sistemática a ser estudada, é o Robinson Crusoe. Né? Eu aconselho que vocês, né, pesquisem um pouquinho sobre o Robinson Crusoe, porque hoje a gente não vai conseguir falar muito dele, não. Né? Basicamente, a gente vai falar de um sujeito que viaja pelo mundo, que conhece várias culturas, né? E para o Rousseau, estudar o Robinson Crusoe como uma fonte sistemática de educação seria o suficiente. Tá? É bem interessante, gente, a, que o estudo de um livro, né, do Robinson Crusoe, no caso, né, serviria, eu quero que vocês percebam isso, como um contato com o mundo, um contato com outras culturas na visão, né, das aventuras aí do Robinson Crusoe. Tá? Então, é bem interessante a maneira como Rousseau entende que aprender outras culturas tem aí, né, determinados limites. Né? A partir da adolescência, propriamente dito, no livro 4, é que a criança, desculpa, o aluno, o educando, né, iria aprender, sim, conhecimento sistemático de história, de moral. Quando ele fala moral, ele está falando, na verdade, de ética, dos estudos gregos, da filosofia grega sobre moral, como, por exemplo, eu falei, agir moralmente, agir, né, racionalmente, lá do Sócrates. E ele diz do estudo sobre religião. Aqui, o estudo sobre religião na adolescência, um estudo sistemático da história das religiões.
não é o ensino religioso, mas é o entendimento racional de Deus. É uma corrente que nós chamamos de deísmo. Deísmo, isso mesmo. Tá? E, por fim, o Rousseau acreditava, né, que o Emílio já adulto, tá? O Emílio adulto, estaria preparado para se casar e se tornar o educador, ou, na expressão do Rousseau, o preceptor do próprio filho. Né? Muito importante, muito interessante, gente, que o Rousseau ele apostava na educação da criança como uma forma de regenerar a nossa cultura. Então, como que faz quando o aluno me pergunta, como que eu faço, professor, para mudar a cultura do brasileiro, educação da criança? Como é que eu faço para poder crescer, para poder desenvolver, né, o bairro que eu moro lá, educação da criança, educando a criança, nós temos uma perspectiva de Rousseau, né? Educando a criança, nós teremos jovens mais educados, adultos mais educados, pais mais educados. Tudo bem? Estamos juntos? Temos pergunta? Como é que está a cabecinha aí de cada um? Tranquilo? Rafael, tranquilo? Vanessa, tranquilo? Ivone, Douglas, estamos tranquilos? É isso aí? Quando a gente põe slide, né? Daí que a gente não vê vocês, né? Queria que a gente tivesse um encontro presencial, a gente vai ter ainda. Né? Agora a gente vai entrar nesse rapaz aqui, no Nietzsche. Nietzsche, gente, é um filósofo, século XIX, ele viveu aqui, olha lá embaixo, olha. 1800, está errado essa digitação aqui. 1844 que ele nasceu, não é 45. Né? Eu digitei errado ao preparar o slide para vocês. Então, é 1844. Né? Aí morreu no ano de 1900, realmente. Tá? Então, corrijam aí, por favor, 1844. O Nietzsche é o seguinte, quando eu falei, o Nietzsche foi professor, vamos falar dele um pouquinho, não coloquei uma biografia dele, vamos falar dele um pouquinho. O Nietzsche foi professor universitário na Universidade da Basileia. Era uma importante universidade na época. Né? O Nietzsche foi um alemão, e ele não teve uma carreira muito grande, não, como professor. Ele abandonou, ficou doente, né? Mas ele abandonou a universidade e ele falava assim, não sei o que a Ju vai achar disso, né? Os muros da universidade são altos demais, quer dizer, nos aprisiona. E olha que é do século XIX, hein, Ju? Imagina se ele estivesse vivo hoje. A universidade nos aprisiona. Ele queria uma liberdade de pensamento além dos muros da universidade. Então, ele queria voar, realmente. Ele queria estar além dos muros da universidade. Essa obrigação da gente ter aula no horário certo, de ter a nota, de fazer prova, de cumprir atividades complementares, de cumprir estágio. Nossa, o Nietzsche fala, não, meu Deus do céu, não quero isso. Deixou realmente ser professor, se dedicou à escrita, à confecção dos seus livros, que foram muitos livros. Né? Só uma curiosidade para vocês, que não modifica em nada a nossa aula,
Quando eu fiz a faculdade de filosofia, isso já faz bastante tempo, nem vamos falar quanto tempo, eu, eu fiz o meu TCC, que na época nem chamava TCC, era um trabalho, né, uma pesquisa em Nietzsche. E eu me lembro que na época eu li uns 10, 12 livros do Nietzsche. Então, o livro, o Nietzsche tem muitos livros, né? Um dos mais famosos do Nietzsche se chama Assim Falou Zaratustra, um livro bem famoso do Nietzsche, vende bastante, né? Até hoje a gente encontra nas bancas, né, e tal. Outro livro muito famoso do Nietzsche, né, é, se chama Ecce Homo, é uma expressão em latim que quer dizer eis o homem, né, trata do homem, ele vai falar do aurora, e aí vai. Né? Bom, sobre educação, tem um livro dele chamado Escritos sobre Educação, que, na verdade, ele não escreveu o livro. Foi um compilado de anotações que outros pensadores fizeram, né, de uma forma muito sábia, reuniram nesse livro chamado Escritos sobre Educação. Mas vamos falar o que está aí na nossa tela, né? Transmutação dos valores. Para o Nietzsche chegar na ideia de educação, né, nós temos que entender esses 4 conceitos aí. Vamos tentar, rapidinho, entender cada conceito. E aí eu peço que cada um esteja, né, com muita vontade de refletir uma coisa diferente. Não sei o quanto conhecem do Nietzsche, né? Mas vamos aprender um pouquinho dele hoje. Primeiro, a transmutação dos valores. A transmutação dos valores é o que é isso? O Nietzsche dizia assim: tudo que vocês entendem como verdade até hoje é mentira. Por isso que o que eu digo assusta vocês. Porque vocês se acostumaram a viver na mentira. Nossa, isso foi um choque lá no século XIX, imagina só. Né? Ele vai fazer uma crítica às duas, né, às duas instituições mais influentes, né, do século XIX. A Igreja Católica e a ciência. Vou começar a crítica que ele fez à Igreja Católica. Crítica forte. Né? Do que igreja que a gente está falando, gente? Daquela Igreja Católica do século XIX, lá da Alemanha. Né? Nós sabemos que temos muitos padres e pastores maravilhosos, sem dúvida alguma. Mas lá na Alemanha, na época, o Nietzsche vai dizer assim: Deus morreu. E quem matou Deus foram os cristãos. Quem matou Cristo foram os cristãos. Né? Por ter uma igreja que, não, segundo ele, já não era cristã mais. Uma igreja que, né, já não estava condizente com os ensinamentos do próprio Cristo. Interessante, toda vez que eu falo do Nietzsche, eu gosto de ressaltar que o Nietzsche tinha uma admiração muito grande por Cristo. Muito interessante isso. Né? Tanto que no final da vida dele, né, no final da vida dele, o Nietzsche vai assinar nas suas cartas, né, o Nazareno, né, se referindo a Cristo. Né? Mas ele dizia que por que aquela igreja ele criticava? Ele dizia, então, que era uma igreja que desenvolvia no ser humano um instinto de rebanho, né? um instinto do que ele chamava de homem bom, aquele obediente, cabeça baixa, que não pensava, não refletia, apenas obedecia. Né? Isso é algo muito forte na teoria do Nietzsche.
nós temos que superar o instinto de rebanho. Ou quando ele também chamava de espírito de camelo, carregar o mundo nas costas, se sentir culpado por tudo que acontece, né? O espírito do ressentimento, aquele espírito de culpa, né? Que ele dizia que aquela igreja alemã do século XIX é uma igreja que cultivava esse instinto de rebanho. Então, a primeira coisa que vai ter que combater é esse espírito de rebanho. A crítica que ele fazia à ciência também era muito interessante. Naquela época, tinha um fascínio, gente, pela ciência. Pense vocês, a Maria Fumaça, né? O trem a vapor, forte, cortando a Europa. Pense vocês a energia elétrica chegando, né? E com muito mais potência, a imprensa que já tinha sido criada, né? A máquina propriamente dita, anteriormente, mas no século XIX nós vamos ver nascer jornal, tipografias em todos os cantos, né? Havia cidades com 4, 5 jornais rodando, ou até mais, né? Aqui em Taubaté, na virada do século XIX para o XX, né? Nós tínhamos algo em torno de 8, 9 jornais. Então, as pessoas vai ter um fascínio mesmo pela ciência, as vacinas surgindo, né? Os estudos mesmo na área de anatomia, de cirurgia, avançando. Então, e na área da educação, muitos métodos de educação, a criação da escola no final do século XIX, da escola primária, aqui no Brasil mesmo, a gente vai ter o grande boom na educação, que é a criação dos grupos escolares. Então, a ciência dominando. O Nietzsche vai falar assim, temos que criticar a ciência também. Nossa, Nietzsche, mas por quê? Porque a ciência também, segundo Nietzsche, acaba desenvolvendo em nós um instinto de rebanho. Obediente, né? Não posso fazer isso assim, não posso fazer assim. Então, em relação à educação mesmo, Nietzsche vai criticar muito métodos pedagógicos de repetição, onde que o aluno tinha que copiar. Gente, século XIX, olha que espetáculo. O aluno não pode se expressar, o aluno tinha que obedecer cegamente ao professor, né? O aluno passivo, olha só, um cara no século XIX já falando da necessidade de sermos críticos, criativos, ousados, né? Realmente desbravadores aí de uma consciência diferente, né? De uma consciência que realizasse o que ele chama de vontade de poder, ou vontade de potência. Potência é poder. Para ele, vontade de poder, viu, gente? Poder mesmo, de dominação, de estar acima. Só um minutinho. Isso. Né? Vontade de poder, de dominar, de estar acima, né? De ser o super-homem. Não é o Superman das telas, não, hein? É o super-homem, aquele que supera a humanidade. Que humanidade? Aquela, né? Quase toda a humanidade que tem o instinto de rebanho. Supera, então, a humanidade, palavras do Nietzsche. Humanidade decadente, né? Uma palavra muito usada na obra do Nietzsche, aquele espírito de degenerescência, a humanidade decadente. Né? Então, a educação, gente, tem que servir para formar a cultura superior, despertar o gênio que existe em cada um. Para Nietzsche, existe um gênio dentro de cada um de nós. Por isso, a máxima do Nietzsche é: seja você mesmo. Sê tu próprio. É a fala dele. Entendemos Nietzsche? Estamos bem com Nietzsche? Olha que já vamos partir para o nosso último
Último pensador já, hein? Daí eu quero ouvir perguntas de vocês. Esse outro alemão, agora do século XX, Adorno, tá? O Theodor Ludwig, né? Grund, Adorno, sujeito que viveu entre os anos 1903 e 1969, né? Atravessou aí o período da Segunda Guerra, né? Ele faz parte de um movimento conhecido até hoje como Escola de Frankfurt, né? Então ele, junto com outros autores, como o Walter Benjamin, um pouquinho anterior a ele, mais contemporâneo, tá? O Walter Benjamin morreu na Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, perseguição nazista, né? Outro sujeito, Marcuse, ou o mais contemporâneo aí, que é o Habermas, tá? Essa escola de Frankfurt que desenvolveu uma forma de pensar, uma linha, uma corrente de pensamento que existe até hoje, chamada teoria crítica. Essa teoria crítica é, basicamente, né, uma maneira diferente de entender o marxismo e uma maneira diferente de, mesmo com base em Marx, né, mas uma forma mais contemporânea, né, de entender a crítica que nós fazemos aí ao capitalismo, sociedade dividida em classes, ao processo de exploração, aos processos, então, né, de dominação, né, de concentração de riquezas, né, na mão de poucos e tal, né? Esse trabalho da indústria é um trabalho que não desenvolve a razão e tal. E a escola, então, a educação, na visão de Adorno, tem uma finalidade. Uma finalidade linda, gente. Uma finalidade linda. Né? Dentre as obras do Adorno, a gente vai encontrar uma maravilhosa que se chama Educação e Emancipação. Uma obra linda, né? Uma obra com vários capítulos, né? E não é tão grande, não, uma obra bem acessível, assim, né? E tem um capítulo muito bonito lá que se chama Tabus, tabu mesmo, de tabu, tabus acerca do magistério, bem interessante. Ele vai falar da visão, né, simplista, às vezes negativada, que se tem do professor. E olha que ele escreveu isso ali nos anos 50, né? Então, ele vai falar assim, só uma curiosidade, né? Ele vai falar do professor visto como um anjo, né? Assexuado, né? Um ser do outro mundo, assim. E é engraçado que a gente está no século XX e encontra com um aluno no supermercado e o aluno, senhor por aqui, né? Que se surpreende de ver o professor no supermercado. A gente faz compra também, né? E tal. É interessante porque ainda tem alguns tabus, né? O professor visto um certo fetiche, né? Idealizado e tal, é muito legal. E nesse livro, ele também tem um capítulo que é Educação após Auschwitz. Então, eu sei que vocês já sabem o que foi Auschwitz, mas é interessante a gente lembrar, né? Auschwitz foi né, dentre as centenas, me parece que eu confesso que agora me fugiu, quantos, né, campos de concentração nós tivemos a infelicidade de ter durante a Segunda Guerra Mundial, né? Algo, me parece que na casa de 300, aí vou ficar devendo, não é um número tão preciso. Mas Auschwitz foi o maior deles todos, né? Houve campos de concentração, né, com 50, 80 pessoas, Auschwitz, né, centenas de milhares, e acredita-se que conviveram e passaram ao mesmo tempo
no seu espaço. Foi o mais severo, né, campo de concentração. Os campos de concentração, originalmente, eram campos de trabalho forçado, dentro do modelo em que Hitler pensou, modelo nazista, um modelo, né, que desfigurava o ser humano nesses espaços. Tá? Vale lembrar que, na sua maioria, judeus, mas não somente judeus, tá? Gays, né? Então, homossexuais, masculino e feminino, no caso, ciganos, negros, também foram deficientes mentais, né? Também eram enviados para os campos de concentração, os vários campos de concentração, e com Auschwitz não foi diferente, tá? Crianças, né, famílias inteiras eram levadas para lá. Nesse objetivo da raça pura, né, do alemão, então, resgatar a sua origem ariana, né, uma raça pura, tá bom? Então, como assim uma educação após Auschwitz? Como assim, né? A pergunta do Adorno é: para que serve, então, a educação? Ele responde: para evitar a barbárie, né, a desordem, o caos, não é isso? O ódio escondido, né, dentro de cada um de nós, esse ódio ressentido, pronto para explodir. Essa vontade, né, de matar, essa vontade de excluir, essa vontade, né, de discriminar, né, que está dentro de forma ressentida, pronto para explodir. Ele vai falar assim: a educação serve para isso, para que Auschwitz, eu coloquei aí entre aspas, palavras do Adorno, a exigência que Auschwitz não se repita. É a primeira de todas para a educação. Então, para que serve a educação, gente? Para evitar a barbárie, para evitar, né, esse ódio escondido de aparecer. Então, na verdade, a educação tem que para combater o ódio. A educação é para combater o ressentimento. A educação é, sim, para criar uma sociedade tolerante. Se a gente pensar Auschwitz, gente, não sei se vocês já pensaram nisso, quem eram os soldados alemães que matavam assim? Ué, o Adorno vai mostrar para a gente. Eram cidadãos comuns, eram pessoas que trabalhavam na lavoura e se tornaram soldados alemães e passaram a matar. Por que matavam? Matavam não somente porque cumpria a ordem, não. Matavam porque tinha esse ódio, foi cultivado o ódio no seu coração, então matava. Né? Adorno diz que existe um risco muito grande, né, existe um risco muito grande em que Auschwitz se repita a qualquer momento. Eu tenho até medo, gente, né, de pensar. Não, o Marcelo entrou também, seja bem-vindo, Marcelo. Eu tenho até medo de pensar que talvez esse momento que a gente esteja vivendo, né, seja um momento, então, de que a gente está à beira de um Auschwitz, né? Uma grande crise que a gente esteja vivendo. Tá bom, gente. Queria agora saber de vocês, se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm, né, algum comentário. Vamos pegar aí uns minutinhos finais do nosso encontro, né, para ouvi-los. Né? Fiquem à vontade. Temos perguntas? Vanessa? Não, na verdade, um comentário. Quando a gente falou agora da questão do Auschwitz, que as pessoas matavam de acordo com o Adorno, porque elas também tinham vontade, ódio, enfim. Eu lembro que a gente estudou alguns experimentos, se eu não me engano, foi o Festinger que fez, e tem outros teóricos que fazem, e que ele fala que as pessoas são induzidas a fazer aquilo, né? É interessante que elas, mesmo sabendo que estão fazendo mal, mesmo sabendo que elas estão prejudicando e matando a outra pessoa,
por conta do poder que o superior exerce sobre ela, ela não raciocina, ela não fala assim, não, mas ele vai morrer. E é interessante esse estudo, tem alguns vídeos a respeito disso, a gente viu no Desenvolvimento Humano, a gente assistiu, e é muito interessante, porque a gente imagina que a pessoa ela faz de livre e espontânea vontade. Na verdade, não. Na verdade, ela está cumprindo realmente uma ordem. Ela não consegue dizer não para aquela ordem. Ela acata, mesmo sabendo que o outro está sofrendo, que o outro está gritando, que ele vai morrer. Mas ele faz. É um experimento que ele faz de choque. Ele coloca, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ver, mas ele coloca duas pessoas numa sala e as pessoas não se veem. E aí o indutor está falando para ele, olha, cada resposta errada que ele der, você vai dar um choque nele. E cada vez que ele for errando, você vai aumentando o choque nele. E eles vão aumentando. Alguns riem até. Mas ele não ri porque ele está debochando do outro, ele ri porque ele está angustiado, mas ele não consegue, por um processo de grupo, um processo de influência social, ele não consegue não fazer aquilo. E esse estudo eles fazem justamente para falar dessas questões dos Auschwitz, que foram que foi uma grande atrocidade, né? Para tentar entender por que as pessoas praticaram isso naquela época. Por que eles fizeram isso? Né? O que levou eles a fazer isso? Era só o ódio mesmo ou era realmente o poder que o outro de influência, né, o que exercia sobre ele, enfim. Então achei interessante ele falar que não, o Adorno falar que na verdade as pessoas elas tinham isso já, esse ódio, né, dentro delas. Então é só um comentário aí, na verdade. Não, uma ótima contribuição, Vanessa, né? E assim, tem a oportunidade a cumprir a ordem, Vanessa, na visão do Adorno, cumprir a ordem é a oportunidade de externar o seu ódio. Então, eu estou aqui, eu não gosto da Ju, nunca gostei dela, né? E, cara, né? Mas eu tenho a oportunidade, por estar num grupo que não gosta da Ju, de falar mal dela, né? Oba! Então, aqui, você também não gosta da Ju? Não, é horrível mesmo, é uma professora péssima. Agora, se eu estiver num grupo em que todos gostam da Ju, o que acontece? Eu me seguro. Se a gente colocar isso numa escala macro, Vanessa, e sua contribuição foi muito legal, colocar isso numa escala macro é o que nós temos, né? É o que é posto. Assim nós vamos matar, né? Nós vamos ser homofóbicos, nós vamos ser, né, machistas, porque é mais fácil ser, porque a maioria é. Né? Então, combater, né, o ódio ressentido, que é o papel da educação, olha, é uma missão, é uma tarefa árdua mesmo, que nós temos que acreditar ano após ano. Eu já tenho 25 anos acreditando que a gente transforma as pessoas, senão já tinha largado da educação, né? É o que eu sempre digo, eu acredito no ser humano, eu prefiro acreditar no ser humano. Primeiro, dá sempre o benefício da dúvida, vamos dizer assim, né? E não desistir, porque eu acho que o nosso papel como educadores, enquanto educadores, é esse, da gente não desistir, da gente insistir, porque eu tive uma professora que ela falava, ela tem uma fala que me marcou, vai me marcar para sempre, eu nunca vou me esquecer, que todo aluno pode aprender, todo ser humano é capaz de aprender. E eu acho que é isso que a gente tem que carregar para a vida mesmo, que todo mundo pode aprender. Cabe a nós mostrar o caminho, né, da melhor forma possível, que seja de acordo com o que aquela criança tem de habilidade, competência, socioemocional, enfim, o que seja. Né? Legal. O que mais, gente? Né? Rafael, Marcelo, Douglas, Ivone, né? Quem desejar, se tiver algum comentário. Não fiquem envergonhados, hein? Ju, quer falar um pouquinho, Ju? Não, eu concordo com as suas colocações todas, César. E acho que quando inclusive a Unesco, né, pela Unicef, vem e faz um discurso da Escola da Paz, é isso, né? Está apoiado em todos esses valores filosóficos, né, teóricos, metodológicos e filosóficos, que a nossa educação tem que ser para a paz.
né? Então, tudo que vier a contribuir com essa construção da paz, ela será bem-vinda, né? Inclusive isso, como a Vanessa está falando, que a gente tem que ter escuta, que a gente tem que escutar os outros, os alunos, a nós mesmos, né? Então, Num outro momento, quem sabe, vamos conversar isso entre os coordenadores, a gente falar sobre, né, a educação para o desenvolvimento das virtudes, né, da tolerância, do respeito. isso Bem bacana também. É também. uma abordagem bem atual, bem contemporânea, assim. E aí, num outro encontro, a gente, né, teria esse momento. Eu acho que é É. possível. Uma outra recomendação que eu acho que talvez você possa fazer um caminho bonito também é discutir a questão do amor, né? Que muitos filósofos, a gente constrói uma história sobre isso, né? Sobre a tolerância, as virtudes e a construção do conceito de amor, que acho que é muito apropriado para discutir na educação isso, né? Ah, bacana, Ju, bem legal. Na própria questão da ética, né? Tem nossa, abordagens magníficas para a gente pensar a relação de ética e educação. Quem sabe? São propostas para outros São encontros aí. propostas para debates amplos, né? Que servem para qualquer curso de humanas. Ah, Aliás, serve sim. para qualquer um ser Qualquer. humano, Isso. mas no nosso caso Prioritariamente a aqui, gente, né? no nosso caso aqui que vamos debater isso com jovens, provavelmente, né? Pré-adolescentes dentro da sala de aula é bem importante trabalhar essas temáticas. Tá Que bom. vale para geografia, vale para história, para filosofia, para sociologia, né? Ela é transversal, são temas transversais, né? Como a gente fala. Bom, mais alguma coisa, gente? Não? Tranquilo. Então tá. Olha, eu É, agradeço. Oi, só pois não, Ju? comentar. Pois não. Não, é como assim que tiver a gravação desse vídeo, eu subo para o YouTube ficar mais leve e ponho o modo não listado e passo nesse grupo, porque aí quem quiser assistir, quem faltou, ou quiser rever, porque, claro, você falou, você passou na história humana, né? Mais contemporânea aí. É, Então, muita informação que foi dada em pouco tempo. Então, se a pessoa quiser ouvir novamente a gravação, tudo, vai dar para fazer isso. Tá bom? legal. Então, gente, muito obrigado, né, pela participação de vocês, pela presença e participação, né? Quero agradecer mesmo a oportunidade de dividir um pouquinho de algum conhecimento, de uma parcelinha de conhecimento com cada um de vocês. Um Deixa eu, abraço. Oi, pois não, Ju? desculpa te interromper. Pode. Sugerir que eles escrevam aqui no chat o nome e o curso, o RA, aí a gente Isso. copia daqui e já fica uma lista de presença. Isso eu ia pedir. O Davi falou para mim, não, fala para eles escreverem o nome. Eu falei, tá, vou falar. Mas então escreva, por favor, o nome de vocês aí no chat. Com RA, Ju? Costuma? Põe o curso, o nome completo, RA e o curso, porque aí a gente passa para Miraci, a gente tem. Fica mais fácil de tabular, né? Quem é que veio de que Tá, curso. ok. Então é isso. Muito obrigado pela presença. Escreva aí o nome, curso com RA direitinho. E até o próximo encontro, tá? Espero que em breve a gente possa se encontrar aí. Um abração. Tchau, pessoal. Obrigadão, César. Foi ótimo. Adorei a aula. Ah, obrigado, Ju. Eu que agradeço, hein? Eu adoro assistir a aula dos outros. Acho ótimo. Tchau. Eu fecho aqui quando todo mundo escrever, tá bom, pessoal? No celular, aonde que eu faço? Onde que eu escrevo? O Se meu não você sei se clicar em aparece. cima, eu acho que vai ter o chat, vai aparecer na barra de baixo. Apareceu participante. Deixa eu ver aqui. Isso, ó. Ivone colocou. Vamos lá. Quem colocou aqui? Douglas.
Rafael, Marcelo, Ivone. E o meu não Só falta o meu não tá você, Vanessa. aparecendo, o chat Tá no meu não difícil aparece achar? no celular. Então, quando você Ah, aqui, clica, bater você faz papo, uma achei. cliquinho, Agora tem achei. aqueles pontinhos, achou? Achei. Ah, legal. Aí só falta você. Tá ótimo, pessoal. Boa noite. Professora, meu RA, não tô lembrando, não. Não, não, mas aí tá tranquilo. Só localizar É, de que cursos estavam presentes, tá. mas tá tranquilinho agora. Tá Então bom? tá bom. Tá bom. Beijos, boa noite. Beijo, boa noite.